aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do Eufrates, aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém? Toda a igreja repetindo no finalzinho. 1, 2, 3. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Glória a Deus. Agora, abrindo sua Bíblia também comigo, parafraseando o texto, Salmo de número 128, que foi lido aqui na abertura do trabalho, na palavra inicial. Salmo de número 128. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Amém? Os irmãos podemos assentar. Glória a Deus. A sonoplasta, pastor, quando ela está na direção de Deus, não precisa nem pedir para você aplicar anestesia para a hora da cirurgia, que ela já está na atividade. Isso é muito bom. Irmãos, eu estou muito alegre nessa noite por estar aqui, com essa grande e poderosa oportunidade, por essa oportunidade de poder estar trazendo para os nossos corações o que Deus tem preparado para cada um de nós essa noite. Hoje estamos em um culto de família, e falar sobre família nessa noite para mim é uma responsabilidade muito grande, porque é falar sobre o nosso maior patrimônio. O nosso maior patrimônio que nós temos é a nossa família, é nós estarmos na direção do Senhor, é a nossa família estar na direção do Senhor, fazendo a sua vontade e fazendo o seu querer. Quando eu abro a minha Bíblia no livro de Josué, nós temos aqui algumas diretrizes, algo direcionado por Josué para o seu povo daquele tempo, e algo esse que quando eu abro a minha Bíblia em Josué, no capítulo de número 24, nós encontramos aqui algumas ordenanças de Josué para o seu povo. Haja visto que quando Josué começa a falar no versículo de número 14, ele dá para o seu povo direções a ser seguida. Irmãos, se a gente quer ter uma família abençoada, quiser ter uma casa abençoada, quiser ter um ministério abençoado, nós temos que andar na direção do Senhor, temos que andar na direção da palavra de Deus. Tem pessoas que querem ter uma família abençoada, mas quer andar de qualquer maneira, quer viver o evangelho de qualquer maneira, e não tem como ter uma família abençoada, uma família bem-sucedida, querendo viver de qualquer maneira. E quando eu abro a minha Bíblia no livro de Josué, no capítulo 24, no versículo 14, ele está trazendo uma renovação da aliança do seu povo. Já visto que o povo havia perdido a aliança, o povo não sabia mais a quem adorar. O povo agora estava vivendo uma dubiedade de adoração. Eles não sabiam mais a quem adorar, se era a Deus ou se era a Baal, se era aos deuses dos amorreus, aos deuses dos seus pais antigos, ou se era ao Deus Jeová Jireh, ao Deus que tem o poder de salvar as nossas vidas. Quando Josué viu que o povo estava nessa decadência de adoração, Josué traz uma direção para o seu povo. Josué começa a trazer uma direção, e ele começa a falar no versículo 14: agora pois temei ao Senhor e servi com integridade e com fidelidade. Deitai fora aos quais serviram os vossos pais além do Eufrates do Egito, e servi ao Senhor. Olha o que Josué começa a dizer aqui. Quando Josué, pastor, começa a falar sobre isso, ele está trazendo para o seu povo uma renovação de uma aliança. Podemos perceber que o povo agora havia quebrado a aliança, e a aliança, irmãos, ela não pode ser quebrada. Você nunca pode quebrar uma aliança que você tem, porque uma vez que você quebra, como que você vai restituir ela novamente? Então aqui nós temos que tomar muito cuidado com algumas alianças que nós temos, com algumas alianças que nós vivamos. E aqui Josué fala: agora pois temei ao Senhor. Olha o que Josué vem trazendo: agora pois temei ao Senhor. Irmão, não tem como fazer a obra de Deus se não tiver temor. Não tem como servir a Deus de qualquer maneira. Tem que haver um temor. Esse temor tem que estar dentro de nós. E o povo não estava mais temente. O povo não estava mais
eles tinham com o Senhor. E Josué traz essa alerta para o seu povo, para trazer uma renovação da aliança. E aí Josué fala: agora pois temei ao Senhor e servi a Ele com integridade. Nós não podemos servir ao Senhor de qualquer maneira. Nós não podemos servir ao Senhor porque nós achamos que devemos servir e achamos que tem que ser desse jeito. Não! Servir ao Senhor com integridade. Temos que ser íntegro na obra do Senhor. Temos que ser temente na obra do Senhor. Temos que ter compromisso com a obra do Senhor. Quer uma família abençoada? Seja temente ao Senhor. Quer uma família restaurada, uma aliança restaurada? Seja íntegro ao Senhor. Viva uma vida de integridade ao Senhor. Porque não adianta querer uma família abençoada e querer viver o Evangelho de qualquer maneira. Porque Deus não tem pacto com quem não tem pacto com Ele. Deus não tem compromisso com quem não tem compromisso com Ele. Agora, no momento que nós temos um compromisso com Deus, Ele tem sim um compromisso com nós. Tem pessoas que falam que a fidelidade de Deus não muda. Deus é fiel e sempre vai ser. Eu sei, concordo. Mas e por que você acha que Josué fala? Seja temente ao Senhor, viva com fidelidade, viva com integridade. Por quê? Porque nesse período, nessa época, o povo estava querendo viver de qualquer maneira. Aleluia. E não adianta, irmãos, nós queremos viver de qualquer maneira. O povo nessa época estava querendo viver de qualquer maneira. E Josué fala: agora pois temei ao Senhor. Agora pois sejam obedientes ao Senhor. Por que Josué fala: agora pois temei ao Senhor? E aí ele explica dizendo: irmão, quem é que você tem que temer? Quem é que você tem que obedecer? Quem é que você tem que respeitar? Quem é que você tem que ser íntegro? Porque tem pessoas que querem temer ao homem, mas não querem temer a Deus. E Josué fala: temei ao Senhor. Tem pessoas que querem ser tementes ao homem e acabam perdendo o foco que é Deus. Tem pessoas que querem fazer a vontade do homem e perdem deixando de fazer a vontade de Deus. E Josué fala: vocês têm que temer ao Senhor. É Ele que tem poder de renovar as nossas alianças. É ao Senhor. Irmão, quando a gente teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, acabou. Podem falar o que quiser de nós. Eu sempre falo, podem falar o que quiser de mim, só não pode ter direito no que está falando.
quem? Está entendendo? Ah, eu estou com essa roupa aqui. Aí você começa a pensar o que os outros vão falar. E aí você deixa de fazer. Quando a gente deixa de pensar, quando a gente deixa, pastor, para pensar o que Deus quer acerca de nós paramos e paralisamos. Eu fiquei mais ou menos 2 meses sem pregar em lugar nenhum. Porque eu parei para ouvir o que o homem estava dizendo acerca de mim. Depois Deus falou assim, rapaz, eu te tirei de lá do mundo da capoeira, te coloquei nos meus altares para você pregar a minha palavra, e agora você está temendo o que dizem os homens? Você me entende e acabou. Temei ao Senhor, José fala, temei ao Senhor e servir a Ele com fidelidade. Servir a Ele com integridade. Fidelidade e integridade não tem que andar junto. Quer ter uma família abençoada? Seja fiel. Quer ter uma família abençoada? Seja íntegro. Quer ter uma família abençoada, varão? Seja obediente aos caminhos do Senhor. Temei ao Senhor e andai nos seus caminhos. Feliz será e tudo te irá bem. Acabou. É a promessa de Deus na vida da família direcionada pelo varão. Porque as bênçãos do lar começam primeiro Deus direcionado ao homem. Deus fala primeiro com o homem, a promessa de Deus primeiro iniciada é com o homem. Mas e quando o homem não anda nos caminhos do Senhor? E quando o homem não é temente ao Senhor? E quando o homem não serve ao Senhor? Como que está a sua família? Quando o homem não tem? Temei ao Senhor. Salmo de número 128. E aí Josué começa a falar, agora pois temei ao Senhor e servir com integridade e com fidelidade. Deitai fora os deuses, aos quais serviram vossos pais da além do Eufrates, porque não tem como viver uma vida de fidelidade com Deus, adorando outros deuses. Ah, não, Judô, mas eu não adoro outro Deus não, porque eu sou crente, eu sou cristão, é? E o que é idolatria? Idolatria não é uma imagem, idolatria é um sentimento. Idolatria é você atribuir algo que deveria ser atribuído para Deus. Tem pessoas que adoram o filho, tem pessoas que adoram a esposa, tem pessoas que adoram o dom que ele tem pessoas que adoram o ministério que ele tem. Isso aí se torna uma adoração. E Deus não divide a sua glória com ninguém. Eu sempre falo, nós temos que tomar muito cuidado. Adoradores do Senhor temos que tomar muito cuidado, porque senão o egocentrismo toma conta. E se tomar conta, acabou. Quando Deus deixa, quando o egocentrismo chega na vida do homem, Deus sai. Quando o egocentrismo sai, Deus chega. A Bíblia diz, irmão, humilhar-nos debaixo das potentes mãos do Senhor, e no tempo certo Ele te exaltará. Tem pessoas que querem ser exaltadas por Deus, mas não querem se humilhar. Tem pessoas que querem ser honradas por Deus, mas não querem viver uma vida de humilhação. Tem pessoas que querem pregar bonito, mas não querem estudar a Bíblia. Tem pessoas que querem louvar bonito, mas não vêm para o ensaio na hora que a cinegrafista, na hora que a sonoplastia marca. Tem pessoas que querem ganhar alma, mas quando o pastor marca o evangelismo, ele não vai. Tem pessoas que querem ter a família abençoada, mas quando o pastor marca um culto de evangelismo na casa de alguém, ele não vai. Quer dizer, tem uma coisa fora do comum. Ou é ou não é? Josué fala, ou é ou não é? Vocês vão querer servir a esses deuses mesmo, pai? Vai querer viver uma vida de fidelidade ou vai querer servir a esses deuses? Porque tem mulher que adora o esposo. Isso é uma adoração. Eu trabalhei com um colega que ele adorava uma ferramenta que ele tinha. Ninguém poderia nem tocar naquela ferramenta e é crente. Eu cheguei na casa de uma irmã, nós fomos fazer uma visita, estava lá a foto de uma cantora. Está todo lado na casa daquela irmã. Se tornou idolatria, irmão. Está entendendo? Nós, levitas, adoramos o Senhor. Deus recebe? Recebe. Mas a Ele toda a honra e toda a glória. Está entendendo? Porque senão vira uma idolatria. E aí, quando se torna uma idolatria, nós temos que tomar muito cuidado, porque Deus não divide a sua glória. E aí, quando Ele não divide, Ele sai. Está entendendo, irmão? Eu sempre falo dos Gideões aqui não tem só um regente. Gideões aqui não tem só um solista. Tem hino que eu pego 3, 4 para solar, porque se um não vai, eu coloco o outro. Ninguém tem que entender que só sola se ele tiver. Mas tem alguns lugares que a gente vai pregar que tem culto que não canta, porque o solista não chegou.
E aí se torna uma adoração para o salmista, porque só canta se o salmista chegar. Está entendendo? E aí começa a incorporar nele o espírito de Lúcifer. Temos que tomar muito cuidado. Tem muitos levitas aí, irmão, que estão se adorando. Tem levita que só vai louvar se o cachê estiver na conta. E aí se torna uma adoração, uma idolatria ao tom que ele tem. Está entendendo? Então nós temos que tomar muito cuidado. Quer ter uma família abençoada? Tira de dentro da sua família todos esses deuses que atrapalham Deus operar. Irmão, tem casa que a gente entra e é adoração, idolatria do início até o fim. Esse dia eu fui visitar um irmão, ele congrega conosco. Eu fui visitar um irmão e eu falei para esses irmãos, tem verdades que precisam ser faladas. Se a gente não falar como homem e mulher de Deus, nunca a verdade chega aos seus ouvidos. Mas você precisa fazer uma faxina na sua casa. E aí ele chegou para mim e falou bem assim, ninguém nunca me falou isso. Eu falei, é porque Deus me trouxe aqui para falar. Irmão, tem pessoas que têm que ter coragem para falar, porque senão ninguém nunca vai falar. Se você não tem coragem na direção de Deus de falar o que Deus está mandando, para que Deus te levantou então? Se Deus te levantou e você não tem coragem, para que Deus te levantou? Se você não tem coragem de falar o que Deus está mandando. Aí Josué traz essa advertência para o povo. Quando Josué começa a falar isso, pastor, porque no final ele vai explicar. Se vocês não fazerem isso, não tem como a casa de vocês servir ao Senhor. Vocês vão servir de qualquer maneira. Mas uma casa abençoada, ela tem que fazer isso. Aí Josué chega no versículo 15 e ele fala, porém se vós parecer mal servir ao Senhor, porque tem pessoas que parecem que servir ao Senhor para ele é um peso no ministério, e não é, irmão. Servir ao Senhor é uma dádiva de Deus, é uma graça que nós temos de servir ao Senhor. É muito bom adorar a Deus, é muito bom pregar, é muito bom louvar, é muito bom nós entrarmos aqui e todo mundo está na mesma essência de adoração. É ou não é bom servir ao Senhor? Só que nem todo mundo está alegre por estar dentro da igreja. Nem todo mundo que ele entrou na igreja, ele entrou no culto, irmão. Tem pessoas que entram na igreja, mas ele não entrou no culto. Ele entra na igreja porque ele foi chamado pelo pai, foi chamado pela mãe, foi chamado pela esposa, mas ele não consegue entrar no culto, porque ele não chora, ele não sente, ele não se alegra, ele está aqui, mas está reclamando, irmão. O que tem de crente que entra na igreja, mas não entra no culto, e fica reclamando o tempo todo, e não recebe. Por quê? Porque para ele não é bom estar aqui. Mas em contrapartida, para todos nós, eu creio, para todos nós que estamos aqui, bom é estarmos aqui. Só que como Josué não sabia o que passava no coração do povo, porque é Deus que sabe o que passa no seu coração, aí Josué fala, porém se vós parecer mal servir ao Senhor, escolhem hoje. Aí ele dá uma determinação, vocês têm que escolher. Não escolhe, não escolhe. O profeta fala, né? Até quando cocheareis em dois pensamentos? Se é Deus, segui a Deus. Se é Baal, segui a Baal. Mas vocês têm que saber quem vocês vão seguir. É Bíblia ou não é, irmão? Até quando cocheareis em dois pensamentos? O que é cochear em dois pensamentos? Seu corpo está aqui, mas sua mente está lá fora. Isso é cochear em dois pensamentos. A pessoa entrou no culto, mas a mente dele está no ministério. A pessoa entrou no culto, mas a mente dele está na janta depois do culto. Não consegue se entregar, irmão. Porque tem pessoas que ficam divididas no culto. Irmão, esse dia eu falei, irmão, entrar na igreja, qualquer um entra. Mas eu quero ver entrar no culto. E o propósito de Josué era que o povo entrasse no culto, na verdadeira adoração. Porém, se servir mal, vocês serviram ao Senhor, escolhei hoje a quem se faz. Então, quando Josué fala, escolhei hoje a quem se faz, o povo estava servindo aos dois. Está entendendo? O povo estava servindo aos dois, a Deus e aos deuses dos amorreus, dos heteus, dos jebuseus. Está entendendo? Então Josué fala, olha, vocês precisam escolher hoje, e é hoje, não é amanhã não, porque o amanhã não nos pertence, o amanhã não existe.
Existe? Não, a Bíblia diz: viva a cada dia o seu mal. A Bíblia não fala da manhã. Viva a cada dia, viva hoje. Viva a cada dia o seu mal. Então Josué fala: porém, se vos parecer mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem se vai. Se aos deuses que serviram vossos pais, que estavam na lei da Eufraste, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, glória a Deus. Sempre tem um porém. Esse porém vem para te colocar na balança. Esse porém vem para mostrar para você quem você é de verdade. Porque eu posso olhar para você e dizer quem você é, mas o porém vem para te colocar na balança e trazer no íntimo do seu coração e mostrar para você quem você é. Mas Josué revela isso. Quando Josué fala assim: olha, vocês precisam escolher, porque os pais de vocês adoraram os outros deuses. Então vocês têm que escolher a quem vocês vão servir. E aí ele fala: porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Glória a Deus. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Irmão, será que você pode bater no peito e dizer: eu e a minha casa serviremos ao Senhor? Será que nós podemos bater no peito e fazer isso? Porque às vezes o pai serve, mas a mãe não serve. Às vezes a esposa está no propósito, mas o esposo está longe do propósito de Deus. Às vezes o esposo está envolvido com a obra de Deus, mas a esposa está longe do que Deus tem para a vida dele. Às vezes o esposo está ativo, a esposa está ativa, mas os filhos estão rebeldes. Não quer compromisso. Só que Josué, ele fala, traz uma confirmação de que toda a família iriam servir ao Senhor. Glória a Deus. Josué estava dizendo: eu, minha esposa, meus filhos, a minha casa, todos vão servir ao Senhor. Mas para servir ao Senhor, tem que abrir mão dos deuses dos seus pais, que também adoravam no deserto. Irmão, ou eu abriria mão da capoeira para servir a Deus, ou eu abriria mão de Deus para servir a capoeira. Ou eu abriria mão de ajudar minha mãe no espiritismo na Bahia, porque ela era macumbeira, ou eu servia ao Senhor. Eu não poderia ser o coroinha da minha mãe escrevendo para ela, porque o espírito maligno tomava posse do corpo do meu padrasto, que depois se tornou meu cunhado e arrumava uma bagunça danada. E faltava nem tempo de falar aqui, mas eu não tenho tempo para isso. Um testemunho que dura mais ou menos 11 horas de relógio, eu não tenho como resumir em 10 minutos. Mas o meu padrasto, que era bruxo, macumbeiro, conhecido como seu Nilton, quando a gente morava na Bahia, minha mãe teve um caso com ele. Depois ele fez, pastor, uma obra de macumba. Minha irmã virou a cabeça, porque na Bahia isso acontece. Não pensa? Não vai você, crente, achando que tem que levar a vida relaxada. E se uma pessoa cair endemoniada, tem pessoas que estão tão erradas na fé, que ele é o primeiro a fugir. Mas as obras das trevas têm poder, mas as obras da luz têm todo o poder. Aleluia. Glória a Deus. E aí, pastor, o seu Nilton, que era o meu padrasto, ficou 6 anos com minha mãe. Eu não sei se já deu esse testemunho aqui, eu acho que já dei só uma pincelada só. Sempre uma pincelada, né? E aí, irmãos, ele chegou para mim e falou assim: você não serve para trabalhar para mim aqui, só lá fora mesmo. E lá fora era o que eu pensava, eu falei: eu estou lá fora. Mas aí eu jogava capoeira. Aí eu pensei, então era isso. Porque as músicas de capoeira envolvem muito espiritismo. Está entendendo? Uma toneleza, uma rola, puxada de rede, tudo isso aí envolve essas coisas que não agradam a Deus. Então vocês têm que decidir quem vocês vão servir. Ou vocês servem a Deus, ou vocês vivem nesse mundo aí de treva. Quando eu aceitei a Cristo, eu aceitei a Cristo. Então abre mão de tudo isso para servir só ao Senhor. E aí meu padrasto, ele fazia isso dentro de casa. Lá dentro da minha casa, uma família toda destruída pelas obras das trevas. Satanás reinava dentro daquele lugar. Cultos de libertinagem ali dentro. Com o meu padrasto, com a minha tia e com a minha mãe, aquela bagunça, uma família toda destruída
e a minha vida já não estava mais tendo mais êxito, um peso no mundo espiritual. Josiel, o pastor Josiel esteve lá, ele viu esse homem, ele orou nesse homem. E aí, irmãos, depois a gente começa, quando a gente aceita Jesus, resumindo, que é muita coisa, só tenho 5 minutos, eu quero finalizar já. E aí eu cheguei para ele e comecei a pregar para minha irmã. Minha irmã já estava fazendo algo errado com ele, enganando minha mãe. Usou extrato de tomate para dizer que estava no período fértil e já estava tendo caso com meu padrasto. Depois meu padrasto pega ela, foge com ela, vai para um lugar longínquo que ninguém sabia onde era que era. E depois, resumindo, a gente, através das redes sociais, descobriu que ela estava no sítio do Conde. 20 anos depois, minha irmã sumida. O tempo passou, minha mãe chorando, aquele peso, aquela angústia. As obras das trevas dando toda a liberdade. E minha mãe pedia a morte todos os dias. E aí depois eu lembro que quando eu aceitei Jesus, ela viu uma mudança, ela começou a querer Jesus também. Glória a Não Deus. tenho tempo para falar tudo. É só para você ver que nós temos que decidir a quem nós vamos servir. Tem pessoas que estão dúbio, ele não sabe se serve a Deus ou se não serve. Nós temos que ter essa certeza, irmão. Senão a nossa casa nunca vai servir ao Senhor. Resumindo, meu padrasto, antes de morrer, aceitou Jesus, balançou o olho, estava em coma, as lágrimas desceram, uma confirmação de que ele estava aceitando Jesus, meu padrasto. Nesse dia, minha irmã aceita Jesus, que mora no sítio do Conde. Hoje, de tanto pregar, de tanto louvar, de tanto, porque ele falou que o pastor chega aqui, entrava dentro da casa dele, era só eu. Teve um dia que eu fiz uma oração lá, que meus cabelos não estavam desse tamanho, estavam pequenininho, até arrepiou para cima. Os cabelos arrepiou tudo, eu falei, Jesus, segura aí, mas se o Senhor está aqui, tá bom, vamos lá. E aí fizemos uma oração aqui na casa dele, irmão, resumindo, minha irmã, que era a esposa dele, aceitou Jesus. O meu sobrinho, que ele dizia que iria dar continuidade aos trabalhos dele depois que ele morresse, aceitou Jesus, o Josivan. Falou até que está querendo um terno branco, porque é o único terno das coisas que eu tenho que ele não tem. Vou mandar um terno para ele. E aí, pastor, ele está pregando lá no sítio do Conde, uma cidadezinha pequena, anunciando o evangelho. Está pregando ali o meu sobrinho Josivan. A minha irmã Joselita também está indo para o ciclo de oração na Assembleia. A minha sobrinha Érica também vai com a sua mãe. A minha sobrinha Genilda vai para a igreja. Então quer dizer, toda a família serviu a Cristo. O seu esposo foi embora, mas também foi salvo por Cristo. E antes dele ser salvo, ele ficou 15 dias hospedado em casa aqui. Levei ele para a igreja. Ele ganhou 2 presentes. Um presente no dia dos pais de ter mais filhos, que ele tinha 52 filhos. Imagina, 52 filhos. Sabia o nome dos 52 filhos, pastor? Um atrás do outro. Ele falava e trazia a lista todinha. O meu padrasto. Você tem que ver um amor de pessoa. Antes dele morrer, eu tenho um vídeo com ele lá no YouTube. Lá depois os irmãos passam por lá e vê depois. Então, irmão, ele ficou em casa hospedado. Quem quiser depois ver também como aconteceu tudo lá em casa. Na igreja tem um culto Dia dos Pais, que ele ganhou 2 presentes. O mais velho, o pai, e o que tinha mais filho. Então ele ganhou os 2 presentes. Mas resumindo, deixou de servir aos deuses dos amorreus e serviu ao Senhor. A casa toda serviu a Deus. Hoje a minha família toda serve ao Senhor. Está entendendo? Meus filhos têm suas responsabilidades na igreja. A minha esposa também tem as suas responsabilidades na igreja. Então, irmão, nós temos que estar ativo na obra de Deus. Mas tudo isso por quê? Salmo 128. Bem-aventurado o varão que tem ao Senhor e anda nos seus caminhos. Feliz será e tudo te irá bem. E aí tem promessa para a esposa, que ela vai ser frutífera, e tem promessa para os filhos. Através do pai vem a promessa para o esposo e para os filhos. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Josué. Vamos ficar por aqui, amém, meus irmãos? Eu quero tirar um dia depois para vir dar um testemunho do que Deus fez na minha vida. Eu costumo dizer que eu não dou testemunho na minha congregação, mas fora, quando Deus me direciona, eu falo. Irmãos, é muita coisa. É muita coisa. É muita coisa. Para chegar até aqui, é marcas de batalha. Só quem conhece sabe. Para mim chegar até aqui. Morei aqui há alguns tempos. Quem me conhece, quem me conheceu aqui no caso da Lia, da Daiane, sabe do que eu estou falando. Amém, irmãos? Então, irmãos, hoje eu posso dizer, eu e a minha casa
serviremos ao Senhor. Amém? Mas ainda precisa muita coisa ainda. Precisa ainda muita coisa. Mas nós estamos aí na caminhada. Amém? Meus queridos amados irmãos, eu quero agradecer por aqui. Irmãos, eu não gosto de passar no horário. Gosto de ser fiel à palavra e também fiel ao horário. Amém? Até aqui o Senhor nos concede. Eu creio que vamos ter mais oportunidades. E a minha agenda é sua, Alex, nessa